você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Querido, de volta mais uma vez com o nosso devocional Palavra de Deus. Eu quero meditar com você hoje no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 35 ao 37, que diz assim: E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, tu pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Querido, esse foi o ensinamento de Jesus a um doutor da lei, um mestre especializado no estudo da Torá. Cristo usou essa parábola do bom samaritano para mostrar-lhe que para fazer o bem ao próximo não pode haver distinção. Não se deve excluir qualquer tipo de ajuda a uma pessoa por causa de sua religião, cor da pele, nacionalidade, ou se algum dia essa mesma pessoa já nos feriu. Simplesmente devemos ajudar a quem porventura esteja passando por qualquer que seja a necessidade. Ele faz questão de mostrar que algumas pessoas religiosas passaram por este homem que estava à beira do caminho, ferido, e negaram ajuda. Infelizmente, isso acontece constantemente. O primeiro homem a passar e contemplar aquela triste cena foi um sacerdote, mas a Bíblia diz que ele passou ao largo, ou seja, fingiu que não viu e passou distante. O segundo foi um levita. Os levitas eram aqueles encarregados de cuidar do templo e alguns deles eram músicos, mas mesmo sendo uma pessoa que cuidava do templo, também fingiu que não era para ele aquela situação e passou ao largo. Deu uma volta e seguiu o seu caminho, deixando aquela situação para outra pessoa resolver. Querido, note que os 2 primeiros homens que passaram eram pessoas impregnadas do conhecimento teológico, mas vazias do amor de Cristo. Jesus voltou-se novamente para aquele doutor da lei e disse algo que ele não esperava ouvir. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Querido, esse homem que parou para cuidar daquele que estava caído poderia, por tradição, ter passado distante dele, pois os samaritanos não se davam com os judeus. Porém, ele não só parou com íntima compaixão, como também limpou-lhes as feridas. Colocou-o em seu animal e o levou para uma pensão, determinando ao dono daquele lugar que dedicasse aos cuidados daquele enfermo e cobriu também todas as despesas ali. Essa passagem nos ensina muito, meu querido. Ela tem o poder de mostrar qual é o verdadeiro evangelho de Cristo. E ainda hoje eu vejo homens cheios de teologia ou religiosidade, mas vazios desse amor que Jesus tanto pregou, o amor ao próximo. Amor esse que não pode ser somente em datas especiais do ano ou dentro das igrejas. Ele tem que acompanhar o cristão em todos os dias e em todos os lugares. Não dá para dizer que amamos a Cristo se passamos por um irmão caído e o desprezamos. Não dá para dizer que somos Igreja do Senhor se em nossa igreja não tem um departamento de caridade, assistencialismo aos mais necessitados. Não dá para dizer que vivamos verdadeiramente o amor de Cristo e amemos e ajudemos o nosso irmão sem olhar para a sua identificação. Amemos como Cristo nos ama, sem olhar para as nossas falhas e os nossos pecados. Oremos juntos. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso, como nos últimos tempos tem faltado no coração do homem o amor que o teu Filho Jesus constantemente pregou e ainda hoje nos prega através das Sagradas Escrituras. O amor está esfriando. A indiferença está aumentando cada vez mais. Pai amado,
nos dê condições físicas, financeiras, para que possamos cada vez mais socorrer os necessitados. Mas não só financeiro. Aumente em nossos corações o amor que o teu Filho Jesus pregou. O amor que o apóstolo Paulo mencionou constantemente, Pai. Precisamos desse amor cada vez mais. Renove em nós, aumente em nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, eu vou encerrando por aqui. Se o eterno Deus permitir, eu estarei de volta com você numa outra ocasião. E se você puder, nos dê a honra de visitar as nossas redes sociais. O nosso site com conteúdos gratuitos, www.pastorjuliofalcão.com.br, o nosso canal do YouTube com mensagens, com devocionais, salmos gravados e as nossas pregações, youtube.com/Pastor Júlio Falcão. Se o Eterno permitir, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.